Brava gente brasileira. Cada dia que passa, a investida do governo Lula contra os direitos sociais, contra os pisos constitucionais da saúde e da educação, contra o BPC, contra o seguro-desemprego, enfim, diversos outros direitos que estão sendo atacados. Cada dia que passa, essa investida fica mais clara, mais escancarada e mais indefensável. Dessa vez, o ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, presidente licenciado do PDT, partido que eu sou filiado, se posicionou contra os ataques à Previdência Social. Meu nome é Lucas Barros e é sobre isso que a Central do Trabalhismo quer debater hoje. Bom, o ministro Carlos Lupe, do PDT, ministro da Previdência Social, que desde o início do governo, inclusive, tem um papel muito importante, vem pressionando o governo à esquerda, o ministro, nesse contexto, onde está sendo anunciado pelo governo Lula, pelo Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, está sendo anunciado esse pacote antipopular, esse pacote de maldades, de ataques aos direitos sociais e trabalhistas positivados na Constituição de 88. Então, nesse contexto, o ministro Carlos Lupe se posicionou em entrevista contra os ataques à Previdência Social e disse que deixaria o cargo, queria se demitir se a Previdência fosse atacada, entrando em rota de coalizão direta com Haddad. Não sozinho, junto ao Lupe, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do PT, inclusive, fez a mesma coisa, ameaçou pedir demissão se os ataques aos direitos trabalhistas fossem efetivados. E aí eu vou colocar aqui na tela a frase do Lupe, a fala do Lupe, a resposta dele. Não vou colocar a entrevista inteira, não vale a pena, ela é longa e ela fala de temas que pra gente aqui agora não importa, como a permanência do Ciro no PDT. Ele inclusive descartou qualquer possibilidade de federação com o PSDB, então fala de federar com partidos de esquerda, enfim. Mas enfim, eu vou colocar a resposta da pergunta sobre o corte de gastos aqui na tela. Então, inicialmente a pergunta: o governo prepara um pacote de corte de gastos. Qual valor deve ser cortado do seu ministério e que áreas serão atingidas? Aí a resposta do Lupe: como fazer equilíbrio fiscal em cima da miséria do povo brasileiro? Quero discutir taxação de grandes fortunas. Inclusive, um parênteses aqui, a taxação de grandes fortunas foi votada pela Câmara e o governo federal, o governo Lula, liberou a sua bancada para votar como bem entender, ou seja, não indicou voto favorável. Então, pra gente ver aí com quem a gente está lidando. Quem tem que doar algo nesse processo, ou seja, o processo de corte de gastos, é quem tem muito, não quem tem pouco. Ou melhor, não quem não tem nada. Como vai pegar a Previdência? A média salarial das pessoas é de R$ 1.860. Vou fazer o que com isso? Tirar direito adquirido? Não conte comigo. Vou baixar salário? Não conte comigo. Vou deixar de ter ganho real no salário mínimo? Não conte comigo. E é importante, se isso acontecer, não tenho como ficar no governo. Tá aí um posicionamento firme, necessário nesse momento, do ministro Carlos Lupe. Deixou bem claro que sai do governo, se for atacado. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai vir por aí agora, né? Mas enfim, voltando aqui pra tela. E aí, gente, o que é importante destacar aqui é que existe um negacionismo petista, da base governista, da militância governista, que nega, que quer negar, que é plano do governo Lula e do Ministério da Fazenda cortar direitos sociais. Existe um negacionismo petista que chama de fake news quem denuncia isso, que diz que é um papo mentiroso de comunistas ou de ciristas para desestabilizar o governo. E uma hora dizem que eles são irrelevantes e outra hora dizem que eles estão recebendo para desestabilizar o governo. Então, sei lá. E é claro que tem gente que não é maluca nesse meio, mas cabeça no lugar, mas que diz que é fake news e que o governo não pretende cortar direitos sociais. Isso é mentira, veja. Não só porque já veio coisa suficiente a público, o suficiente para a gente saber o que está vindo por aí. O Haddad, no último dia 15 de outubro, a gente fez um vídeo sobre o tema. O título é: o governo Lula declara guerra aos trabalhadores. E o Haddad deu uma entrevista nesse dia 15 de outubro, anunciando o pacote de cortes, dizendo claramente, abertamente, escancaradamente que o BPC, os pisos constitucionais e outros direitos não cabem no orçamento brasileiro. Não à toa, nesse contexto, surge o manifesto contra o pacote antipopular. Esse manifesto que eu venho divulgando aqui em todos os vídeos do canal, que é um manifesto que procura combater esse pacote que vem por aí, que já foi anunciado pela Fazenda. Eu refaço esse apelo e vou botar aqui na tela de novo, pra gente entender o que está em jogo concretamente. Então, gente, esse é o manifesto contra o pacote antipopular. Quase 30 mil pessoas já assinaram. Então, gente, se você não assinou ainda, eu vou botar na descrição. É o primeiro link na descrição. Assine já. Vamos chegar em 30 mil pessoas. É um pacote que denuncia, é um manifesto, inclusive, que denuncia o pacote de corte de gastos em áreas sociais. Então, só para a gente ler um pouquinho aqui, para a gente entender do que se trata. Desde o início, o novo arcabouço fiscal foi concebido para impor limites rígidos aos gastos sociais,
e aos investimentos públicos, enquanto protege as despesas financeiras, especialmente o pagamento de juros que beneficiam os grandes rentistas. Essa estrutura gerou uma incompatibilidade entre os pisos constitucionais da saúde e da educação, o benefício de prestação continuada, o BPC, e a parcela dos benefícios previdenciários da Seguridade Social vinculados ao salário mínimo em relação ao novo teto de gastos, o novo arcabouço fiscal. O pacote de austeridade agora anunciado e amplamente divulgado pela imprensa é a segunda fase desse programa, um ataque direto aos direitos sociais, buscando comprimir o que é garantido pela Constituição para que caiba dentro de um teto de gastos artificialmente limitado. As medidas em discussões incluem a flexibilização de direitos trabalhistas, como a redução da multa de 40% no FGTS para demissões sem justa causa e do seguro-desemprego, além de possíveis alterações no abono salarial e no BPC. Enfim, vai ter todo um manifesto aqui, curto, na verdade, não é muito longo não, mas que eu recomendo que todos leiam, o link vai estar na descrição, e aí vocês desçam aqui e assinem. Aqui a gente tem as pessoas que já assinaram, figuras públicas, parlamentares, ex-ministros, pessoas importantes, pessoas que já tiveram um papel importante no governo Lula. A gente tá aqui, ó, Roberto Amaral, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, foi importantíssimo para os governos petistas anteriores. Aqui parlamentares, Glauber Braga, Tarcísio Mota, a Juventude Socialista do PDT, o meu partido assinou também. A Ação Popular Revolucionária do PDT, que eu também milito, também já assinou, entre outras entidades que estão aqui. Então, vamos voltar aqui para a tela? Mas enfim, então, para além da gente já ter todas as informações que já foram divulgadas e estão todas nesse manifesto, mais do que suficientes para saber o que está vindo por aí, por parte do governo Lula, em matéria de corte de gastos, em matéria fiscal, não é possível que vários ministros estão caindo nas fake news dos comunistas e ciristas do YouTube, pelo amor de Deus. O Marinho já se posicionou também, o Lupe se posicionou, o Camilo Santana se posicionou. O Camilo Santana, que inclusive não tem moral nenhuma, viu? É um neoliberal igualzinho, ou até pior que o Haddad, é um merda. Meteu o Lehman para mandar no Ministério da Educação. Sim, apoiou o novo ensino médio, né, que é o ensino médio aprovado agora, com apoio do governo Lula, do Ministério da Educação e do líder do governo Lula, o deputado José Guimarães, enfim. Mas ele se posicionou contra o ataque, o corte no piso constitucional da educação proposto pelo Haddad. Então, assim, um monte de ministros do governo Lula falando publicamente contra o pacote de corte de gastos do Haddad, e a galera segue negando a realidade, dizendo que é fake news, pelo amor de Deus. Só isso mesmo, assim, os ministros tudo caíram no papo dos comunistas do YouTube. Só pode ser. Dos web comunistas, né? Como são chamados. E assim, não adianta falar que é fake news. Não adianta negar, dizer que é mentira. Isso é negacionismo puro. Porque a redução dos gastos públicos do governo é uma obrigação estrutural do novo teto de gastos, do novo arcabouço fiscal, é uma obrigação matemática. Falar que não vai ter corte em direito social sem mexer no teto é mentira, porque não cabe na conta, na matemática, simplesmente. O que o Lupe disse é uma coisa real, uma coisa óbvia. Olha, eu estava conversando sobre o tema na minha faculdade, esses dias, com uma pessoa X que defende o governo Lula. Eu tenho total respeito pela pessoa, mas eu estava debatendo com ela. Ela perguntou se eu não era a favor que o governo cortasse gastos ineficientes, como por exemplo, quem recebe o BPC sem precisar. Retomando esse papo de pente fino nas fraudes, né? Mesmo o papo do Bolsonaro, do Guedes, do Temer. E eu disse que eu defendo cortar gastos ineficientes, sem qualquer dúvida. Por exemplo, corta os 400 bilhões do plano safra que o governo Lula, pelo amor de Deus, o maior plano safra da história foi feito sob o governo Lula, agora. No meio das queimadas, 400 bilhões de plano safra, o maior da história. Ou corta a mamata dos militares, 800 bilhões de juros para rentistas, isenções fiscais inúteis e muito mais. A firmeza do Lupe é muito necessária nesse momento da vida brasileira. Justamente por isso. Para piorar, por último aqui, eu quero botar um vídeo de jornalistas que fizeram um deboche agressivo, desrespeitoso para cima dos ministros, que se posicionaram, incluindo o Lupe. Eu vou botar aqui na tela pra gente ver. E é lamentável o que aconteceu ali. Então, ó, vou botar aqui e a gente já comenta. E aí a gente vai pro dia de hoje, na reunião no governo, reunião de ministros da equipe econômica, ministros da área social, presidente da República. Essa reunião começou de manhã, parou ali para a hora do almoço, depois deu uma paradinha para o presidente sair para dar uma entrevista e para a BBC, e quando volta retoma a reunião. E teve um momento super tenso. Segundo me disseram, os 3 resistentes a corte nas suas
áreas são o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social. O Wellington Dias, que inclusive, né, eu tava vendo hoje aquele programa do Mauro Lopes lá na TV Fórum, e ele disse uma coisa que é verdade. O Wellington Dias, ele parece que tem feito debate internamente ali contra os cortes de gastos na área dele, né, em desenvolvimento social, mas publicamente ele tá negando. Ele tá defendendo o governo publicamente, dizendo que não tem corte de gastos, essa história não existe, mas aparentemente, internamente ali, ele tá fazendo combate, então tudo bem. E vamos seguir aqui. Social do PT, o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, e tinha mais um. E o Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho. E que a coisa chegou tão ali na tensão que o Luiz Marinho disse, não, eu não aceito. Se fizer isso, eu me demito. Aí uma fonte disse assim, mas seria tão bom, demite. Eles debocham aí, mas essa postura é admirável demais. É isso aí mesmo. Isso que precisa rolar lá dentro do governo. Demite, porque esse ministro e tal, começou a falar mal do Luiz Marinho, dizendo que ele ainda pensa como sindicalista e tal. De fato, o desempenho dele na pasta é um desempenho sofrível, né, do Luiz Marinho. E teve um outro que disse que também se demitiria. Deu uma entrevista de uma página pro Globo falando, se tiver corte na minha área, o ministro da Previdência, eu vou embora. A Previdência é deficitária, não tem reforma que dê jeito, o INSS, sinceramente, vai chegar o dia em que eles não vão conseguir rodar a folha de pagamento de aposentado, dado o grau de caducidade do sistema como um todo, e o Luiz Marinho que vai também. Enfim, depois vamos mudar o assunto, vamos voltar aqui pra gente comentar. E aí, enfim, depois disso elas seguem um pouquinho nesse papinho torto aí, depois mudam de assunto. Por coincidência, sim, muitas coincidências aqui. Por coincidência, o deboche foi pra cima de ministros de áreas sociais e veio da Globo. Então, assim, muitas coincidências. Hoje, debochando do Marinho, pelo amor de Deus, pensa como um sindicalista, olha isso. Tudo isso pra defender os cortes e defender a austeridade fiscal no lombo dos trabalhadores, que está sendo arquitetada pelo governo Lula. Então, e aí, gente, olha, uma coisa. Diante de todos esses posicionamentos firmes necessários, ficou adiado, por enquanto, a apresentação oficial do pacote de cortes de gastos. Depois de reuniões com os ministros e segundo a mídia, depois de discussões, bate-bocas, enfim, ficou adiado. Isso mostra uma coisa. A gente precisa aumentar a pressão, aumentar as críticas diante do posicionamento, não meu, mas de gente grande, de ministros, parlamentares, figuras públicas, entidades. Diante da pressão, da crítica, a gente tem a possibilidade concreta de vencer os ataques. Então você que tem um meio de comunicação, que é dirigente de um movimento político, de um partido, de uma organização, faça pressão, critique, não fique nessa de que não pode criticar senão o fascismo volta. Critique, derrote o neoliberalismo, que é o que cria o terreno para o fascismo voltar. Isso sim, faça o bom combate. Sabe, tem gente mentindo pra você, gente grande, gente que é desenvolvimentista na oposição ao Bolsonaro e hoje é neoliberal. Tem gente mentindo pra você, cara. O pacote de austeridade existe. O pacote de ataques aos direitos sociais existe. Existe e precisa e pode ser derrotado agora. É isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Te convido para se inscrever na Central do Trabalhismo e seguir nossas redes sociais que estão todas na descrição do vídeo. Seguir as minhas redes sociais pessoais que estão aqui na descrição também. Entrar no nosso WhatsApp, onde a gente divulga, nosso canal no WhatsApp, onde a gente divulga todo o conteúdo que a gente produz. E se você quiser contribuir com o nosso canal, o link está aqui na tela, alguns cantos. O vídeo inteiro para contribuir com qualquer valor que você quiser. Todo valor será revertido em melhorias aqui para o nosso canal. E por último, assinem o manifesto contra o pacote antipopular. Tá aqui na descrição também, certinho, fácil de assinar e simples. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.